Lateral direito na mira. E o que falta para Lautaro ir embora? Tudo isso após a abertura. Fala, nação santista, como é que vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Bom, rapaziada, vamos para um resumo de notícias do Santos, mais mercado da bola, tá bom? Vou começar aqui com a situação do Lautaro. O que falta para ele ir embora? Bom, todo mundo sabe que o Cuca e o Santos liberaram o jogador para negociar com o Racing da Argentina, né? Só que a negociação ela é diretamente entre Racing e Cruzeiro. O jogador estava emprestado ao Santos até o fim do ano e com o Cruzeiro é o time que o Lautaro tem o vínculo. Então, assim, muita gente criou até uma expectativa de, além dele ir embora, o que seria legal, né? Porque, com todo respeito ao Lautaro, é dedicado, é voluntarioso, tenta, se esforça. É um jogador muito fraco, né, rapaziada? Né? Enfim, a gente estava feliz que poderia ganhar até uma taxa vitrine. Mas o que acontece? Me parece que o Lautaro será emprestado para o Racing com opção de compra e valor fixado. Então, assim, se concretizar a negociação hoje, né, o Santos não teria esses 10%, porque seria um empréstimo com opção de compra ao término desse empréstimo. Agora, se ele fosse em definitivo, coisa que o Racing também tenta, aí o Santos tem direito a uma taxa vitrine, entenderam? Então, se o Racing comprar o Lautaro em definitivo agora, conseguir chegar a um acordo com o Cruzeiro, o Santos ganha uma taxa vitrine. Mas se ele for emprestado e depois desse empréstimo ele ser comprado pelo Racing, aí o Santos não tem direito à taxa vitrine. Entenderam? Então é isso que falta na questão do Lautaro. As negociações ainda não foram concretizadas, mas está andando. Então o Lautaro não deve ser mais jogador do Santos, né? Provavelmente, né? Bom, o que eu fico chateado é de não ter os 10%, ter me irritado, me estressado, ficado puto da vida por ele vestir a camisa do Santos e ser um jogador horrível tecnicamente falando, com uma grande possibilidade de entrar no meu top 5 piores atacantes que eu vi jogar no Santos, né? E eu fico puto com isso, por quê? Porque é um jogador que não explico porque foi contratado. Foi bem no Del Valle, foi contratado pelo Alexandre Matos como solução do ataque, foi um fiasco. E assim que o Matos chegou naquela janela do desespero, trouxe o Lautaro como solução. Só na cabeça do Matos, né, rapaziada? Mas, enfim, é uma contratação absurda que o Santos fez, que o Matos deveria explicar ou que o Matos deveria ser demitido. Mas vocês sabem como é o Santos, né? Bom, mas pelo menos a saída do Lautaro me anima, seja por empréstimo, seja com ou sem 10%, preferia com 10%, mas eu fico muito feliz com isso, tá bom? Bom, agora vamos falar de lateral direito, tá? Na UOL, o Bruno Lima apurou, né, que o Santos fez uma sondagem pelo jogador Diego Caito, do Goiás. Apesar do transfer ban aplicado pela FIFA, o Santos segue monitorando o mercado de transferência e tem interesse na contratação do lateral direito Diego Caito, do Goiás. Revelado no Esmeraldino, o jogador de 22 anos desperta interesse do Grêmio, que recentemente apresentou uma proposta de empréstimo com opção de compra para contar com o atleta, já na próxima janela de transferência, que se abre dia 20 de julho. O lateral também já esteve no radar do Bolonha, da Itália. Olha, eu dei uma pesquisada sobre o Diego Caito, tá? Também vi que ele recebeu sondagens do Al Nassr da Arábia Saudita. Mas vamos aqui ao currículo do Diego Caito, tá? 22 anos, 1,66 m, lateral direito, 800 mil euros é o valor de mercado dele, contrato com o Goiás até o fim do ano, e como ele foi revelado no Goiás, assim, recentemente, em 2024, não tem muito currículo, né? Apenas o Goiás, 81 jogos, 3 gols e 7 assistências, tá?
Ganhou um campeonato goiano e uma Copa Verde. É esse o currículo e os títulos, perdão, de Diego Caito. O que falar sobre essa contratação, rapaziada? Né? Lembrando, o Santos está com o transfer ban, mas isso nada impede de consultar, negociar, olhar o mercado alternativo, né? Bom, rapaziada, agora vamos para a minha opinião sobre a contratação do Diego Caito. Bom, se o Santos concretizar essa negociação, se ela acontecer, ela é daquele mercado bem alternativo, né? Um cara da Série B, um valor de mercado talvez mais baixo. Só que assim, eu gosto de algumas coisas do Diego Caito. Pontos fortes. Ele é novo, então dá para você contratar e pensar numa revenda futura, né, por essa idade. Segundo, ele é um lateral mais ofensivo, ele ajuda mais na construção de jogadas do que questão defensiva. O problema que é para ser uma sombra do Igor Vinícius. E o problema é que o Igor Vinícius é um lateral, na minha opinião, eu vejo ele mais com potencial ofensivo do que defensivo. O ponto fraco do Igor Vinícius é defensivo. O ponto fraco do Diego Caito, pelo que me parece, também é isso. A diferença entre os dois é que o Diego Caito é novo e aí tem um espaço um pouco maior do que o Igor para evolução e melhorar essa questão defensiva, tá? O Diego Caito é um jogador de imposição física, tá? 1,80 m, tem querendo uma estatura boa para um lateral. Né? E como eu falei, na questão de construção de jogada, de personalidade, de ir para cima, o Diego Caito, nesse mercado alternativo, é até uma boa, tá? Entretanto, as minhas preocupações é um lateral basicamente igual o Igor Vinícius, que vai bem no ataque, consegue ajudar no ataque. Eu só acho que o Diego Caito tem um pouco mais de eficiência nos cruzamentos do que o Igor, tá? Só que na defesa, tanto o Igor como o Diego Caito, pelo que eu analisei, pelo que eu consegui olhar do jogador, é um jogador que sofre com esse quesito defensivo também, tá bom? E aí a minha preocupação maior é o quê? Jogador, quando ele joga no Goiás, ele tem que entregar qual resultado? Acesso, se tiver na Série A, se entregar um 15º lugar, 12º lugar, meio de tabela, é mil maravilhas, parabéns, você é o herói do ano. E quando joga no Santos, no mínimo você tem que entregar uma vaga na Libertadores. E aí, será que ele aguenta essa pressão? Quando vocês pedem para eu fazer o scout, né, que nem eu fiz recentemente, e falam para trazer jogador da Série B, eu até evito muito por conta disso, porque são jogadores que na Série B, em equipes menores, têm um grande destaque. E quando veste essa camisa do Santos, cai muito o rendimento por pressão e não saber lidar com isso. Então, por isso que eu fico com o pezinho atrás. É uma boa dentro do mercado alternativo? Até que sim, né? Entretanto, sendo muito honesto com vocês, eu tenho esse receio. Mas coloque aí nos comentários o que você acha que vai dar a situação do Lautaro e o que você acha dessa possibilidade do Diego Caito, apesar do transfer ban. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.